Eu já não sei mais qual era a lei que eu estava lendo. Tinha quantas leis aqui? Aqui é uma sequência, né? Eu tinha colocado uma sequência aqui. Acho que era a lei de acesso à informação. Não. Era sobre a informatização do processo. Claro que é diferente. A lei de acesso à informação é para você conseguir informações nos órgãos públicos, que é oriundo do artigo 5º da Constituição. Enquanto a informatização do processo é sobre a informatização do processo judicial, para transformar, por exemplo, processos físicos em digitais. É completamente diferente. Parece, mas não é igual. E eu entrei ao vivo e estava conversando aqui, olha. Tá vendo? Eu já tenho um monte de comentário aqui. Se eu estivesse falando besteira, eu tava lascado. Eu não tô. Deixa eu ver aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia. Sejam bem-vindos a... Não é o Café com Política, é a leitura do artigo. Bom dia a todos. J. Andrade, Alice Drake, Elidiane Cavalcante. Quem mais chegou por aí? O Michel, eu já vi que está aqui. Fabiana Nascimento. Geonaildo Olímpio Barbosa. Gilson de Lucena, irmão de Genilson Lucena, atual pré-candidato a vice-prefeito. Júnior Silva. José de Santos, um abraço. Um grande beijo para todo mundo lá de Malhada de Areia. E o nosso primeiro comentarista de hoje, que foi o Júnior Santos. Dando um bom dia avante aqui. Maricione Patrício já chegou também. O Júnior está dizendo: eu também quero meu selo de super fã. Já já você recebe, meu irmão. Erlando Cavalcante, Wesley Logan. Gente, hoje o artigo é necessário. Né? Eu vou pedir que todos vocês compartilhem. Lembrando que não é um vídeo monetizado aqui. Então, nós só alcançamos as pessoas quando vocês compartilham. Eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabe, porém poucas pessoas dizem. Muitos políticos têm até medo de falar sobre isso, porque eles próprios se utilizam dessa ferramenta da compra e da venda do voto. Então, eles são suspeitos para falarem, né? Aí não querem falar sobre isso. Então, eu peço que vocês compartilhem. Eu vou fazer minha parte aqui, vou entrar e vou compartilhar também, porque eu vivo o que eu prego. Teve um cidadão, eu vou contar depois aqui o que aconteceu. O que aconteceu recentemente, né, comigo. Vamos lá, minha gente. O artigo de hoje se chama Panelas. A vergonha de ser honesto. Um abraço ao mestre Walter Silva. Preciso falar com o senhor. André Manuel, Júnior Santos, Márcio Silva. Peço que todo mundo compartilhe, por favor. Então, o título do artigo é A Vergonha de Ser Honesto. Panelas, a vergonha de ser honesto, né? Então, vamos lá. O Brasil ainda é jovem democrático. Ainda é um jovem democrático no nosso país. Eu, por exemplo, tenho 33 aninhos, portanto, eu sou um ano mais velho que a Constituição Democrática Brasileira. Eu nasci em 87 e a nossa Constituição é de 88. Se nos grandes centros a democracia ainda não é perfeita, o que será de nós, provincianos, que estamos longe demais das capitais, como diriam os engenheiros do Havaí?
O que se percebe é que realmente nossa cidade é tão grande e tão pequena. A democracia foi convertida em plutocracia. Plutocracia é o governo dos ricos, né? O governo de quem tem dinheiro. A estratégia é a mesma de séculos atrás, e mesmo assim o povo ainda caminha na direção das câmaras de gás mortal, da compra e da venda da consciência. A campanha se transformou em um grande comércio, onde as alianças são feitas em torno de quem tem dinheiro e não de quem tem ideias. Não importa, para alguns, se o político não cuidar do interesse da população em saúde. O que importa é que se desenrole aquele probleminha pontual dele. Quantos vão sofrer nas filas, acordando de madrugada para pegar ficha? Quantos ficarão sem médicos? Os que sofrerão quando não forem atendidos, não importa, desde que a situação daquela pessoa seja resolvida. É a velha história do idiota que não enxerga o sofrimento à sua volta porque não para de olhar para o próprio umbigo. O cidadão, lamentavelmente, ainda não compreendeu que não deveria ser o político que deveria correr atrás do cidadão, mas o cidadão que deveria se preocupar em eleger bons políticos. Porque serão 4 anos de sofrimento, de falta de apoio e de vigilância, de todo o tributo fruto do suor de seu rosto. O cidadão ainda vota ou porque negocia uma assistência, ou porque é amigo, parente, etc. Poucos votam simplesmente por se sentirem representados. Muitos ainda não entenderam a sagrada função de servir ao povo, seja administrando ou fiscalizando sua administração. Vejo situações que, de tão óbvias, são ululantes. Políticos que nada fizeram, fugiram do povo, se esconderam da população, não participaram de nenhum debate ou discussão importante. Não lutaram por direitos, não defenderam ideias, não se comprometeram com nenhuma pauta séria e agora reaparecem pedindo ajuda. E o eleitor se comove. Recebe o indivíduo na sua casa, vota e mais uma vez ratifica o descaso, o abandono, a falta de compromisso e prioriza o mal político. Quando você diz que vai votar em fulano, o que você está dizendo é que fulano está agindo bem. O que se diz quando vota em alguém é que aquela atitude, seja corajosa ou covarde, apurada ou omissa, é a sua atitude também. Se o político some e o cidadão reelege, a mensagem passada é de que o cidadão gosta de político que some. Se o candidato promete e não cumpre e é reeleito, o que é subtendido é que o cidadão gosta de quem não cumpre promessas. Se o político só trabalha em época de eleição e é reeleito, a mensagem é que o cidadão gosta de quem só trabalha em época de eleição. Eleições são periódicas para o cidadão poder trocar de representantes ruins e não para mantê-los. O grande problema é que aquela antiga estratégia supracitada deixa o cidadão na miséria para salvá-lo perto das eleições. E o cidadão, na maioria dos casos, agradece o salvamento. São 3 anos e alguns meses solapando direitos, amarrando o cidadão na dependência e vendendo a ideia de que tudo vai melhorar se seu candidato for eleito ou reeleito por mais 4 anos. Alguns políticos enxergam o cidadão como produtos e em um grande mercado obscuro, enquanto outros que reclamavam da falta de condições enchem a boca para dizer que estão dispostos a apostar muito dinheiro em quem vai ganhar e em quem vai perder. Não é briga de galo, não é corrida de cavalo, mas as apostas no cassino antidemocrático são altas e feitas, inclusive, pelos políticos eleitos. Por essas e outras razões, muitos cidadãos inteligentes ficam fora da política. Por essas razões, muita gente capacitada acha o cenário político um evento circense. Por muitas outras razões, a política partidária me desanima e me faz refletir sobre a frase de Nelson Rodrigues, de que os idiotas vão dominar o mundo. Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver protestar e prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
De tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A decepção pelos que se corrompem é inevitável, mas não me envergonho de ser honesto. Não me envergonho de ter posicionamentos insólitos e parecer estranho diante da maioria que grita: solta Barrabás. Não me envergonho de lutar por direitos e não participar de conchavos, nem de cumprir minha palavra, nem de assumir meus erros, tampouco de rir de situações constrangedoras. Que o mal cumpra seu papel. Isso não me impede de querer o bem. Hoje eu entendo por que a doutora Maria José, a ex-vereadora Mazé, me olha com tanta caridade e com tanta comiseração. Ela sabe que eu deixo tudo o que tinha, e que eu deixei tudo o que tinha, que peguei a minha cruz e segui pelo caminho estreito. Não desanimo da virtude, eu a busco. Mantenho a honra e jamais me envergonharei da honestidade. Quem se vendeu que abaixe a cabeça, pois a minha cabeça sangra, mas não se curva. Esse foi o artigo de hoje do Panelas Pernambuco. A frase eu acho que é essa, né? A cabeça do homem honesto sangra, mas não se curva jamais. Na verdade, a cabeça do homem honesto só deve baixar para a oração, para falar com Deus e para agradecer a Ele por tudo, né? A situação interessante que recentemente eu presenciei e outras pessoas presenciaram para testemunhar foi que um cidadão chegou até mim para pedir, em troca de um voto, uma caçamba de Pissarro, né? E eu chamei a atenção dele, na verdade eu o repreendi, eu falei o quão vergonhoso era aquela atitude e que era desprezível que pessoas em um Estado democrático de direito, com tanta informação circulando, com tanta informação na internet, com tanta informação fácil, né, de fácil acesso, eu repreendi o cidadão e ele se envergonhou e ali na minha frente ele próprio disse que nunca tinha passado por uma situação daquela, em que um pré-candidato chamou a atenção dele. Na verdade, ele disse que, na maioria dos casos, ou se diz para voltar outra hora, ou se promete que vai resolver o problema depois, né, da eleição. Eu, inclusive, falei para ele procurar outras pessoas que ele soubesse que tinha essa atitude. A própria atitude de vir até mim, tentar vender, né, o voto, já, na minha opinião, já era uma ofensa a mim, achando que eu me prestaria a esse papel. E, inclusive, em um dos momentos ali da conversa, ele disse como é que alguém que se lança pré-candidato não tem dinheiro para dar uma caçamba de Pissarro. Ele perguntou, né, como é que uma pessoa que é pré-candidato não tem dinheiro para me pagar uma caçamba de Pissarro? E na hora eu abri a minha carteira e mostrei a ele que eu tinha bastante dinheiro na carteira para comprar 10 caçambas de Pissarro se eu quisesse. E eu falei para ele naquele momento, eu não disse que eu não tinha, eu disse que eu não faço isso, que isso é desonroso, que isso é vergonhoso, que isso é humilhante, que isso é antidemocrático. Enfim, não foi nada em tom de discussão, não teve briga, eu não levantei a voz, eu simplesmente disse, não, eu tenho dinheiro para fazer 10 vezes o que você está me pedindo, mas não faço. Eu não estou vendendo e nem comprando nada, muito pelo contrário. Muito dinheiro eu investi na minha própria educação, nessa cabecinha aqui, ó. Muito dinheiro mesmo. E, como eu digo no artigo, o cidadão tem que procurar bons representantes. Na verdade, em um mundo democrático ideal, não deveria ser o político que deveria correr atrás do cidadão honesto. Deveria ser o cidadão honesto que deveria correr atrás do bom político, porque aquele bom político o representaria, né? Mas hoje o que nós vemos é pessoas dizendo, eu não tenho candidato, eu não tenho pré-candidato, eu não sei em que vou votar. Ora, Panelas de fato viveu aí nesses últimos anos um escândalo, vamos dizer assim, de manifestações políticas.
de brigas por direitos, de negação de direito, por exemplo, aos professores. Se nessa altura do campeonato o cidadão ainda não se decidiu, pelo menos em quem não votar, então ele viveu em Marte esse tempo todo, né? Nós já tivemos tempo, já tivemos discussões suficientes para que a pessoa possa escolher a pessoa. Tem gente que simplesmente não participou de nenhum debate. Tem gente que não participou de nada, que não se manifestou, que não se colocou contra o que é ilícito, o que é errado, o que é injusto, o que é ofensivo, o que é nojento na política. E ainda tem dúvida disso. Tem gente que descaradamente se vendeu, que descaradamente, aí sim, se prostituiu. A prostituição moral, a corrupção da consciência. E será que ainda não deu para optar pelo menos por quem não? Teve um cidadão da oposição, histórico da oposição, que veio falar comigo sobre o fato dele ter colocado 15 no perfil dele. E eu não pedi explicação, até porque ele não me deve nada, a gente só se conhecia. E ele disse: eu quero que você entenda, e tentou me explicar a situação. Ele disse: olha, eu entenderia se você estivesse dizendo não a Rubem, eu entenderia se você estivesse dizendo não a mim, e eu entenderia se você estivesse dizendo não a Genilson. Agora, o porquê do 15, isso não dá para entender. Pessoas que não querem votar em ninguém, eu ainda entendo. Não encontram uma representação. Não encontra alguém que de fato fala como ele fala ou gostaria de falar, se manifesta. Eu entendo. O que eu não entendo é por quê optar por um lado que não respeita professor, que aceita ser chamado de hiena, de incapacitado, de incauto, as humilhações, as ofensas, uma prefeita que manifestadamente não é prefeita. Eu não entendo como pessoas que conversaram comigo no começo do ano e reclamaram de vereadores que não apareceram durante 3 anos, agora se manifestam favoravelmente a esses vereadores. E pior, chegam até mim e dizem: você me representa, mas eu pretendo votar em fulano. Não faz sentido. Não faz sentido dizer que uma pessoa que sempre aparece, que representa, mas que você escolhe o que não aparece. Teve um cidadão que reclamou que um determinado vereador, um cidadão, acho que é daqui da Santa Cruz, que reclamou que determinado vereador não apareceu durante os 3 anos e 6 meses na casa dele, depois de ser eleito por ele. E agora, isso reclamou há o quê? 1 mês atrás, né? E agora já me disse que está apoiando o mesmo cidadão. Como é que vai haver melhora desse jeito? Como é que a cidade evolui dessa forma? Como é que pessoas que passaram 3 anos desempregadas participam de uma fraude? Eles não têm sequer uma cópia de um contrato para saberem que de fato estão trabalhando em uma empresa. Eles podem entrar no meu INSS e ver se tem alguma contribuição lá que não tem. É uma empresa fake que contratou eles, inclusive ainda estão contratando. Não é um trabalho de fato, não é um emprego. Eles, na verdade, assinam uma folha e te dão dinheiro. Compraram você. E como é que tem gente que cai nessa? No dia 16 de novembro, a situação sendo eleita ou não, acaba. Muitos desses contratos foram feitos até novembro. Pelo menos um que ainda era escrito, porque esses últimos não foram. Desafio alguém aí que foi contratado agora, recentemente, que tenha um contrato na mão, uma cópia. Não tem, é fraude.
estão participando de um esquema. Não é Elielton Cordeiro, que chegou por aí agora. Estão participando de um esquema. Muitos desses contratos, se não a maioria deles, acabam em novembro, não é nem até dezembro, até nisso enganaram vocês. E caem na história. O conto da carochinha sergianista. Outros não receberam, como eu falei, o contrato escrito. É de boca, vai lá, assina e ganha dinheiro. Ou seja, é compra e venda, é a feira livre de pessoas e de consciência. Claro que a campanha não começou ainda. A campanha vai começar dia 27. A campanha vai começar dia 27. Mas, se o comportamento diferente te representa, por que você vai optar por alguém de comportamento igual? Hoje é aniversário do Elielton Cordeiro. Parabéns, Elielton. Parabéns pelos seus 25 anos de vida. Deus te abençoe, meu irmão. Elielton é um cara que eu gostei de conhecer e é um cara que eu pretendo firmar amizade pro resto da vida, se Deus quiser, e se ele tiver a mesma consideração. Eu gosto de gente de postura. Mas, minha gente, é algo muito mais grave. As pessoas não conseguem entender a falta de lógica do próprio pensamento. Vejam só. Eu acho que a pessoa até está ao vivo. Nós temos 74 pessoas aqui ao vivo. Eu vou pedir que vocês continuem compartilhando, só para eu finalizar aqui. Já foram 22 minutos de conversa, né? A pessoa está online. Eu acho que eu acabei de ver, passando aqui nessa... Não nos comentários, aqui nesse negócio que sobe. Eu não sei como é o nome disso. Mas a pessoa disse assim: olha, eu admiro a sua luta. Eu te conheço desde quando você subiu no carro, em 2017. Eu admiro a sua luta, sua coragem, o fato de você deixar de fazer suas coisas para se preocupar com panelas, o fato de você deixar de trabalhar em muitos, de ter seu tempo, porque na verdade eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de trabalhar com os processos judiciais e com o conhecimento em si, filosofia, enfim, estou lendo mais teologia agora também, nas horas vagas. Eu gosto disso, eu gosto de sossego, né? Gosto de ficar quieto. As pessoas mais próximas sabem disso, que na maioria das vezes eu não gosto de fazer nada. Gosto de ficar eu e Deus só, ali, o que muitos chamam de oração, né? Mas aí a pessoa disse: eu admiro o fato de você, da sua coragem, de você ter subido no carro, em nome dos professores, de você ter se manifestado, de você discutir, de você mostrar, de você se expor tanto. Porém, eu vou votar em fulano. Por quê? Porque ele veio me procurar e me pediu apoio. Só. A mesma pessoa que a pessoa reclamava de nunca ter aparecido. Então, na verdade, o que a gente faz é alimentar o vício, né? Nós estamos passando, como diz o artigo aqui, nós estamos passando o recado que é: continue não aparecendo, porque nós escolhemos os que não aparecem. Continue não debatendo, porque nós escolhemos os que não debatem. Continue não lutando por direitos, porque nós escolhemos os que não lutam por direitos. Continuem enganando, porque nós escolhemos os que enganam. Continuem mentindo, porque nós escolhemos os que mentem. Continue não trabalhando, porque nós escolhemos os que não trabalham. Continue não fazendo nada, porque os que fazem nós não escolhemos. Então, basicamente é isso, né? Mas eu vou repetir aqui a frase do Rui Barbosa que eu li. Eu tenho certeza que o Elielton conhece. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se
os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e de ter vergonha de ser honesto. E para completar, eu termino com a minha própria frase, né, que é eu discutindo com o Rui Barbosa sobre isso. Que o mal cumpra seu papel, isso não me impede de querer o bem. E hoje eu entendo porque a doutora Maria José, a ex-vereadora Mazé, me olha com tanta caridade e com tanta comiseração. Ela sabe que eu deixei tudo o que eu tinha, que eu peguei a minha cruz e segui pelo caminho estreito. Não desanimo da virtude, eu a busco. Mantenho a honra e jamais me envergonharei da honestidade. Quem se vendeu que abaixe a cabeça, pois a minha sangra, mas não se curva. E é isso, minha gente. É assim que eu finalizo o artigo de hoje. A Maria José está dizendo aqui que eu mereço ser eleito, né? Mas eu não estou nem falando disso, não é nem questão de merecer ser eleito ou não merecer. Eu acho que é a mensagem mesmo por trás disso, né? A mensagem que a população passa para os políticos. Na verdade, nós vamos sempre eleger símbolos, né? O símbolo daquilo que queremos, o símbolo daquilo que aprovamos, o símbolo do que nós somos, né? Como povo. Então é isso, minha gente. Na verdade, não é questão de ser eleito ou não ser eleito, é a mensagem que se passa em nome da população, a mensagem que a população passa para os políticos, né? Se nós sempre elegermos o mesmo comportamento, o mesmo comportamento sempre vai reeleger e nós sempre seremos vendidos em épocas de eleições para deputado como um produto, como um voto, como um número, né? Infelizmente, isso ainda acontece muito. O Elielton está agradecendo aqui, parabéns mais uma vez, Elielton. A realidade realmente é triste, ele comentou aqui que é triste realidade isso. Maria José está dizendo quando esse povo vai acordar, né? Verdade, verdade, acorda meu povo. Cícero Bastos, Erlane Cavalcante, a campanha ainda vai começar, mas a compra de votos está rolando há meses. Parabéns, Elielton Cordeiro, Deus te ilumine, disse a Josete Santos. A Fatinha Silva, Carmen França, gente, pelo amor de Deus, não vamos eleger esses vermes que só aparecem de 4 em 4 anos. Eu já acordei faz tempo porque panelas pode mais, disse a Maria José. André Nascimento está perguntando se dia 27 vai ter carreata. Vai sim, vai ter carreata. Josenilda está dando bom dia, avante, avante. Rosinelma Bastos, bom dia. Cleomar França, conta comigo, você merece ser eleito em primeiro lugar, Deus é mais, disse Maria José. Avante, é pior aqui assim mesmo, disse a José Santos. O Walter Silva de Panelas, uma das pessoas que foi perseguida aqui, foi expulso da Cabanos por perseguição política, da Cabaços, né? Argumento furado, vergonha, são essas qualidades de gente, é verdade. Um abraço a Cruzes, disse aqui a Rosinelma Bastos. A Rosileide Alexandre, a Laninha, um abraço. Maria Angélica batendo palma aqui, agradecendo. Mauricéia, a Gerson Silva, Antônio Xavier dando um aú aí. Wilson Dionísio também aplaudindo. Antônio Xavier dizendo que você será eleito. Júnior Santos, nunca vi na história de Panelas alguém tão disposto a lutar pela liberdade do povo de Panelas como você, disse o Júnior Santos. Verdade, mas infelizmente ainda escolhem os coitadinhos, né? Wagner Carlos dando um avante. Parabéns, meu amigo, pela fala mais uma vez, disse Elielton Cordeiro. Convivendo com pessoas como você, a cada dia eu vou aprendendo, né, Elielton? Uma coisa eu aprendi com você, viu? Eu quero deixar aqui de público. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falava muito rápido e depois que o Elielton veio aqui e deu um show na live do Café com Política, eu assisti aquela live várias vezes e eu percebi que ele pontuava a fala dele de uma forma muito... não vou dizer cronometrada, porque a palavra não é essa, mas de uma forma muito pontual, assim, sem atropelar as palavras. E aí foi aí que eu verifiquei na minha própria fala um defeito, que era tentar falar apressadamente e atropelar muitas palavras, e muitas vezes dando a entender algo diferente do que eu queria. Então eu já aproveito aqui para agradecer ao Elielton pela lição, mesmo sem querer ensinar, a gente acaba ensinando, e eu acabo mesmo acabo aprendendo
com isso. O Wallace está dizendo, muita gente se vendendo por 2 meses de emprego, né? Menos do que isso, porque sem contribuição previdenciária, sem nada, né? Sem nada. Na verdade, sem emprego, sem sequer um contrato, né? E o Walter está dizendo aqui, voto vendido elege bandido. Pierre, se todo mundo acordar para a vida, mas tem gente que ainda está lento e está dormindo, é verdade. A Rosete Cordeiro chegou por aí, Rubens Duarte chegando por aí também, acho que é o esposo da Luana, minha irmã. Doutor Pierre, nosso vereador, disse pré-candidato, Sofia. Geise Cordeiro, André Manuel, parabéns todo, Pierre, por vocês ser verdadeiro. Dá um trabalho danado, porque o pessoal não gosta muito não. Vai fazer o quê, né? Sério que a verdade cabe em qualquer lugar, mas eu estou aprendendo que tem certos lugares que ela não é bem-vinda. Eu falo e normalmente ou eu sou expulso ou as pessoas se levantam e vão embora, né? A verdade realmente cabe em qualquer lugar, mas ela nem sempre é bem aceita, não. Esses dias eu passei por uma situação constrangedora. Eu cheguei em um lugar, tinha alguns serjanistas sentados, bebendo, e na verdade eu não ia, porque eu raramente frequento bares, mas quando tem alguns amigos eu vou cumprimentar ou eu vou comprar um amendoim, alguma coisa. E a situação foi constrangedora, porque na hora que eu entrei para cumprimentar a pessoa, eu não estava com nenhuma turma, não tinha turma do 40, não tinha ninguém. Normalmente eu ando sozinho, né? Ou com a minha esposa e meu filho, ou com a minha assessora, ou com 2 ou 3 amigos que se encontram e vão caminhar comigo. Mas raramente eu ando em grupo, né? Eu ando em turma. É normal eu chegar em lugares e fazer uma certa aglomeração à minha volta, se juntarem pessoas para conversar comigo. Mas raramente eu ando em turma, eu pego pessoas para andar comigo em comitiva, né? Como normalmente algumas pessoas fazem. E aí, essa situação constrangedora foi em um sítio aqui, ali por volta de Laje Grande, por ali, perto da casa do Geno, ali, por ali. E eu cheguei nesse lugar e na hora que eu cheguei, as pessoas imediatamente se levantaram, pediram a conta e saíram. E eu só cheguei para cumprimentar algumas pessoas que estavam lá, que tinham me chamado, né? Tinham me ligado, disse, Pierre, passa aqui, se você estiver perto, eu estava realmente bem perto, e disseram, passa aqui, eu estava no brejinho, já descendo para aquele lado, para visitar amigos, não estava fazendo campanha, não estava fazendo nada, não tinha buzina, não tinha som, nada, eu ando quieto com o meu carro, normalmente ouvindo a minha música, não tem zoada, não tem nada, e aí eu entrei, na verdade não cheguei nem a entrar, né? Na hora que eu desci do carro, e que eu fiquei em pé na porta do bar para entrar, que algumas pessoas vieram me cumprimentar na frente, todo mundo se levantou, pediu a conta e foi embora. Né? Serjanistas. Não apertaram a minha mão, não me cumprimentaram, não olharam para mim. E vejam, eu nunca nego as coisas que eu faço. Por exemplo, eu não nego que eu ofendo o coronel. E eu ofendo de propósito mesmo. É a velha história de bala trocada não dói, né? E eu ofendo de volta. Ele ofende o meu povo, ele chama meu povo de hiena e eu ofendo ele de volta. Não tem comigo, eu não nego essas ofensas de maneira nenhuma. Nunca neguei que eu ofendi o coronel e ofendo propositalmente mesmo. Mas eu nunca ofendi a população. Eu nunca ofendi os seus seguidores, né? O que eu ofendo são os sergianistas, que é diferente das pessoas que são eleitoras, né? Essas pessoas mesmo que estavam lá, na verdade eu nunca nem tinha visto. Mentira, eu tinha visto passando nos órgãos públicos, eu sei que eles são funcionários, eu já tinha visto e já tinha até os cumprimentado em certas ocasiões. Mas nunca cheguei a falar com eles, nem em briga, nem nada. Nem ofendê-los. As pessoas que normalmente eu ofendo são as pessoas que têm o coronel como um deus. Esses eu ofendo porque eu acho que o caminho democrático não é por aí, né? Aí eu acabo chamando eles de cerebrados, enfim. A esses eu ofendo, mas não aos eleitores. Né? Tem gente que acredita realmente que a administração vai bem. O que eu posso questionar aí é a visão deles e a capacidade
de analisar os fatos. Mas não posso criticar de outra forma, até porque, né? Mas foi uma situação constrangedora, eu acho que mais para eles do que para mim. Porque eu fiquei lá um pouco, depois eu fui embora e só. Foi uma manifestação estéril da parte deles, não gerou frutos. Não vai mudar meu comportamento, nem vai mudar o comportamento deles. Mas é isso. Infelizmente, nós ainda estamos com pessoas que não compreendem a mensagem, pessoas que se vendem, pessoas que votam porque gostam da outra pessoa, porque ela é coitadinha, porque ela é bonzinha, porque o bichinho vai perder a eleição. Tem outros que não votam porque acham que fulano já está ganho, mas se fulano te representa, qual é o que importa? O que importa é a tua atitude de votar nele. Não é? Enfim, minha gente, é isso. Esse foi o artigo de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, lutem novamente, até que finalmente o Cordeiro se transforme em leões. Avante, avante e avante sempre.